Olá, sejam bem-vindas no podcast Live, meu segundo episódio. Eu sou Marie Videlac, especialista em relacionamentos e referência em comunicação não violenta. E eu estou recebendo hoje um convidado muito especial, o advogado, professor e palestrante René Freitas, que advoga exclusivamente para mulheres. Marie, honra imensa estar aqui no seu podcast, nessa casa, junto com você, junto com a Elba, para a gente entregar conteúdo de alta relevância para a sua audiência. Tenho certeza que vocês aí vão ter muito, vão ser acrescentadas com o conteúdo que a gente vai colocar aqui. Eu costumo sempre dizer que se a gente chegou num lugar, a gente necessariamente tem que se ausentar desse lugar, contribuindo por aquele momento, senão aquele momento não faz sentido nenhum. Então que a gente consiga sair depois desse podcast aqui, maior do que quando a gente entrou, e que a audiência também saia maior do que quando ela entrou, com mais conteúdo relevante, que faça o dia a dia das pessoas efetivamente mudarem. Prazer imenso. Essa vai ser uma contribuição enorme e é uma honra recebê-lo. E temos hoje, então, nossa querida entrevistadora Elba Rego, que vai conduzir essa entrevista. Então sejam bem-vindos, fiquem por aqui atentos, porque vai ser muita coisa bem interessante para vocês. É um prazer enorme ter vocês dois aqui, ter a Marie e ter o Dr. René, para tratar de um assunto que é da maior relevância: relacionamentos abusivos e o direito da mulher. Esse é um assunto que tem ocupado muito as páginas dos jornais, muitas vezes de uma maneira que não é favorável às mulheres, porque nós vemos as manchetes todos os dias de agressão às mulheres, de feminicídio crescente no país, e isso em todas as classes sociais e em todas as regiões do país. A impressão que a gente tem é que no Brasil a situação é muito mais grave do que em outros países com nível de renda semelhante e com nível educacional semelhante ao nosso. E eu queria começar exatamente com vocês dois, dando um panorama geral de qual é que é a situação no Brasil sobre o abuso contra a mulher. Então, queria que a Marie começasse falando sobre qual é a percepção que ela tem a partir dos inúmeros casos que ela tem conhecimento em função do trabalho que ela faz nas redes sociais, super relevante, esclarecendo às mulheres o que é um relacionamento abusivo, como lidar com eles, como sair deles e como buscar ajuda. E depois do Dr. René, que é um advogado, como a Marie falou, especialista em mulheres, que atua exclusivamente com mulheres, de modo a garantir o direito das mulheres em diversos tipos de situações, quando elas saem de relacionamentos após muitos anos totalmente dedicadas às famílias e se encontram numa posição que muitas vezes elas não têm como sobreviver em função de serem privadas de qualquer possibilidade de sustento, ou então estarem com uma partilha totalmente desigual que não faz jus à contribuição que ela deu durante anos para que o patrimônio dessa família fosse acumulado. Marie, está com você. Obrigada, Elba. Realmente, o tema do feminicídio eu estudei bastante durante a pandemia, principalmente, quando eu tive que escrever vários artigos, quando eu me tornei colunista sobre a comunicação não violenta. E, na verdade, eu me interessei no assunto do feminicídio em função de um episódio de uma amiga minha que foi assassinada pelo marido. Eu não imaginava que nada disso pudesse acontecer com ela. Ela já estava se queixando de brigas, por isso me procurou para saber da comunicação não violenta. E na época eu não tinha conhecimento sobre relacionamentos abusivos do jeito que eu me aprofundei depois sobre transtornos de personalidade antissocial, narcisista, psicopatas, para entender realmente o modus operandi dessas pessoas e para poder ajudá-la a identificar que de repente ela estava vivendo um relacionamento desse. Eu não identifiquei. Se eu soubesse na época, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, provavelmente teria ajudado a se salvar de alguma maneira, porque hoje eu não oriento a mulher a sair da relação, pedir a separação, enfrentando o marido violento de alguma maneira, seja fisicamente ou verbalmente ou psicologicamente falando, justamente sabendo que existe esse risco, porque ela foi assassinada o dia que ela disse que ela estava pedindo o divórcio e que ela estava querendo realmente acabar definitivamente com o casamento. Ele matou ela, escondeu o corpo dela, isso foi descoberto
alguns dias depois, e quase que não descobriram que era ele, porque ele estava fingindo, né, que ela tinha ido embora, que ela tinha deixado ele com os 3 filhos pequenos. Então foi uma situação que por pouco não descobriram, e uma amiga em comum estimulou os pais da nossa amiga que morreu a buscar o vídeo do prédio. E foi no vídeo do prédio que viram que, na verdade, a mulher entrou, a minha amiga entrou e saiu num carrinho de compras, como é o caso de muitas mulheres. Isso está acontecendo com uma certa frequência, né? E os pais da minha amiga que morreu confiavam no marido. Então, o grau de manipulação pode ser extremamente alto, e as pessoas estão sendo enganadas por pessoas manipuladoras, como psicopatas, como narcisistas. Então, é de extrema importância entender como identificar esse tipo de perfil e como lidar. Então, eu só sei que os casos de feminicídios assim, aumentaram e bateram recorde em 2022, o que fez sentido com a pandemia também, com pessoas dentro de casa tendo que, né, viver essa tensão e essa violência. Então, eu gostaria de ouvir agora o René sobre isso. Uma sociedade que, para muitos temas, costumo dizer que a gente evoluiu, em temas absolutamente necessários, né, em termos de evolução, mas só que outros parece que a gente tá igual rabo de cavalo, crescendo para trás. Você pegar os dados do ano passado, só o Tribunal de Justiça de São Paulo, foram concedidas 74 mil medidas protetivas para salvaguardar o corpo da mulher ou a vida da mulher. 74 mil em 2022. Quando eu estou falando de São Paulo, a gente está falando de um grande centro urbano hoje, obviamente o centro mais importante do Brasil. Só que o Brasil não é São Paulo, o Brasil não é o Rio de Janeiro, não é Brasília. O Brasil é um país absolutamente continental, em que a nossa pluralidade, ela tem a sua grande maioria desenvolvida no campo, no ambiente rural. Aí fica uma reflexão. Desculpa, será que no ambiente rural temos a mesma consciência, o mesmo nível de educação chegando lá para que esses debates sejam colocados? Porque quando a gente pisa no asfalto, a gente debate os problemas do asfalto. Só que o asfalto no Brasil ele é muito menor do que o chão batido, do que o chão de terra. Então, eu tenho a percepção de que, ao contrário do que muitos dizem, não é que as pessoas agora falam mais sobre o tema e, portanto, está tendo mais notificação. Eu não tenho essa visão. Tenho a visão que, de fato, não está diminuindo. Até porque, se a gente for para uma linha da prática do crime de feminicídio, não preciso de ninguém para notificar. O evento morte no Brasil já gera uma investigação criminal. Isso é desde sempre. Então não precisava da notificação como ela é feita hoje. Então os dados que são coletados hoje seguem a mesma máxima do passado. O sujeito morreu, a mulher morreu, tem que ser investigado. O problema é que a mulher agora está morrendo muito. Mais do que antes. Então, e por que ela está morrendo mais do que antes? Porque ela não aceita mais uma condição uma condição de exploração, de abuso como ela aceitava antes? Ou porque os homens estão ficando mais violentos? Elba, se a gente pegar em 1900, a gente tem a figura do Nietzsche. Nietzsche vai falar o seguinte, olha, aquele que se coloca como o ser ativo na sociedade vai automaticamente sofrer a repressão dos reativos. Isso eu vejo lá no escritório. A maquininha do café. Segunda-feira, se teve show da Anitta no sábado ou no domingo, segunda-feira a reunião na maquininha do café é para falar sobre a Anitta. Seja para o mal ou para o bem. A Anitta, nesse momento, é o ser ativo e os reativos estão na maquininha do café falando dela. Quando a mulher se coloca numa posição em 2023 de levantar o braço e falar eu tenho direito, nesse momento, Elba, você está na posição ativa social. Você vai sofrer a reação. Muitas vezes é o direito de ir embora. É o direito de sobreviver. É o direito de não ser escravizada. É o direito de não estar numa gaiola. Só que o fato de começarmos a falar sobre esses direitos, você leva a educação para uma parcela importante da população, hoje a grande maioria da população, 52%, e a partir da educação e da informação você passa a ter esse direito, eu não sabia que eu tinha. E a partir do momento que eu tenho esse direito, eu vou bater na porta e vou falar, olha, passa para cá o que é meu. Olha o atrito colocado.
Não vou ficar dentro de casa, eu quero ir para o mercado de trabalho. Não quero ter o quarto da minha vida com relação à carreira profissional apagado. A partir de hoje eu trabalho. Porque a partir de hoje eu tenho uma educação que antes eu não tinha. Mas qual é a reação do marido que está há 15 anos com ela dentro de casa, nesse momento? Será que a gente está pronto para isso? Será que esses homens estão prontos para isso? Será que nós, enquanto sociedade, damos as mãos entre nós para abraçar essa mulher e afastar o ofensor? Uma reflexão a ser feita. Pois é, Maria, então, passando a bola para você, pegando esse gancho, você acha que as mulheres estão prontas hoje para lidar de uma maneira diferente com essas situações de abuso? Elas estão se afirmando mais, só que elas estão se afirmando sem o preparo para poder lidar com esse tipo de pessoas abusivas. Sem ter uma estratégia. Exatamente, sem saber como se colocar, como se posicionar. Uma vez que a mulher ela tem consciência, ela está percebendo que ela está sofrendo abuso psicológico, patrimonial, sexual, todos os tipos, muitas vezes ela reage de um jeito emocional e não estratégico. E tudo bem, faz parte, né? Somos humanos e temos emoção, é que nos diferencia justamente das máquinas, dos robôs e também dos psicopatas, que têm uma frieza para lidar com situações que é totalmente desproporcional, né? E a mulher reage de um jeito absolutamente intenso, profundo, piorando a situação, se mostrando alterada emocionalmente, e é aonde a pessoa abusiva ela consegue inverter o jogo, inverter a culpa, né? Eu tenho um vídeo nas minhas redes sociais que mostra exatamente isso, né? A mulher reagindo, gritando, berrando, porque ela foi provocada de todas as formas, ultrapassou dos limites do suportável. Quando ela grita, quando ela chora, aí o parceiro eventualmente grava ela, né, se descompensando e fala que ela é louca. Então a gente tem esse termo, né, é louca, é chata, porque na verdade ela começa a se afirmar e não aceitar mais o abuso. E o abusador, o manipulador ou a manipuladora, pode ser mulher, né? Eu tenho mulheres também que sofrem com mulheres abusivas, se fazem de vítima e coloca a real vítima na posição de culpada, na posição de algoz, como se ela fosse a culpada por tudo e merecesse aquilo tudo. Mas o pior é o gaslighting que está sendo feito. É essa manipulação que faz com que a vítima ela é colocada numa posição em que ela começa a duvidar da sanidade mental dela. E aí que chama de louca. Você é louca. A pessoa viu, tudo escrito, e o abusador nega. Você viu, ele é capaz de negar. É uma coisa enlouquecedora. Você viu aquilo, mas tem aqui o papel. E você fala pra mim, que papel? Você é louca, não tem papel aqui. É assim mesmo. E aí a mulher fala, gente, mas você tá me enlouquecendo. Eu tô vendo o papel. Então é uma coisa que gera uma emoção. E quando a mulher não tem consciência que ela está sendo vítima de manipulação psicológica, de abuso psicológico, ela reage dessa forma emocional. Então é fundamental começar a ganhar conhecimento sobre os tipos de manipulação, as formas de manipulação e como reagir, porque tem que adquirir mais frieza emocional para lidar de forma mais estratégica. E é normal que você seja engatilhada e você vai ter esse tipo de reação no início. Mas quando você começa a perceber, quando você adquire o conhecimento através de estudo, por exemplo, sendo preparado por um mentor ou professor, você vai entender o que está acontecendo e conseguir interromper esse jogo psicológico que é feito para te enlouquecer, para enlouquecer a vítima, para que ela reaja realmente de uma forma que o abusador começa a se fazer passar por vítima e a vítima passa pela pessoa louca. Então, buscar conhecimento é fundamental e aprender como lidar em termos de comunicação estratégica. Às vezes a comunicação deve ser a não comunicação. O silêncio, mas não é o silêncio do abusador que é o tratamento de silêncio. É você saber que tem
pessoas com quem não adianta o diálogo. Você deve ver isso. Tem pessoas com que dialogar não vai levar a nada. Você só vai se desgastar, só enlouquecer. Quando você percebe isso, você entende que você precisa buscar ajuda de profissionais, especialistas que entendam de pessoas abusivas. Isso pode ser a nível jurídico, pode ser a nível da psicologia, terapeutas, psicólogo, enfim. Pessoas que entendam disso, que vão poder orientar. Então, no meu caso, eu oriento as mulheres a lidar de uma forma estratégica. Mulheres, mas também, às vezes, eu lido com executivos, pode ser empresas também, homens e mulheres. No meu caso, eu atuo com homens e mulheres, mas nas redes sociais, mais com as mulheres. Então, buscar esse apoio de profissionais que vão poder guiar, orientar sobre a forma de lidar. Tanto saber dos seus direitos, quanto saber como se colocar para não piorar a situação e não parecer sendo a louca da história. Então, você falou uma coisa que é fundamental, que é não ir para o confronto direto, muitas vezes, porque pode colocar a vida da mulher em risco. E aí, doutor, queria ver como é que o senhor lida com isso no seu consultório. Qual é a orientação que o senhor dá para mulheres que resolveram, que não querem mais continuar em um tipo de relação que é abusivo, ou que, enfim, ela não quer mais continuar naquela relação. E muitas vezes o abuso talvez se manifeste mais no final, na partilha dos bens, no como é que vai ser a guarda dos filhos. E como é que a mulher ela pode se posicionar de uma maneira que ela não se coloque numa situação de risco se estiver lidando com a pessoa que é abusiva ou até psicopata. E de modo também que ela tenha a maior parte dos seus direitos ou todos os seus direitos garantidos e preservados nessa relação, sem se colocar em uma situação de risco. Elba, quando a gente vai voltar os olhos para a nossa sociedade e examinar o nosso comportamento de maneira mais profunda, eu vou me guiar pela minha ciência, que é a ciência do direito. Direito a gente está colocado para tirar a irritação social. Onde tem irritação social de conflitos, a gente entra para, seja pela mediação, pela autorização judicial, tirar aquela irritação. O direito nada mais é do que você dar voz a quem tem direito, dar voz a quem está calado. Esse é o fundamento máximo da ciência que eu trabalho. E quando a gente desenvolve uma advocacia exclusiva para o público feminino, a nossa advocacia é específica para dar voz às mulheres que estão amordaçadas dentro de casa. Primeira reunião é sempre o elemento da culpa e o elemento da frustração presente. Não adianta eu falar para a mulher, para a minha cliente, olha, você tem esse direito, se antes eu não debater com ela no aspecto da culpa e da frustração. Palavras repetidas o tempo todo nos machucam sem a gente perceber. Tacar você com sua blusa preta, seu vestido preto. Se durante um dia, e apenas um dia, você colocar esse vestido preto, descer e o porteiro falar, Elba, bom dia, bonito o seu vestido branco. E aí quando você entra no carro de aplicativo, a motorista elogia o vestido branco. E ao longo do seu dia, por onde você passa, as pessoas elogiam o vestido branco. Elba, final do dia, você chega em casa atônita e olha no espelho, vestida de preto, não conseguindo entender por que não está enxergando o branco. Tem 3 opções. Você vai no oftalmologista, você vai no neurologista porque queimou o fio do seu cérebro, ou você vai no psiquiatra porque você está louca. Só que eu estou falando de um dia, de pessoas que não têm relevância na sua vida e sobre aspecto objetivo. Agora, se coloca num relacionamento de 10, 15, 20 anos, de uma pessoa com alta relevância e influência no seu eu, repetindo uma série de besteiras e uma série de mentiras. Então, meu primeiro ponto é acolhimento. Você precisa fazer exercitar a empatia e ter uma escuta ativa com essa pessoa que está do outro lado. Com o acolhimento, você traça a estratégia para aquele caso específico. Não existe uma resposta comum para todas as clientes, para todas as mulheres que a gente atende. Existe uma escuta ativa comum que me faz identificar a real necessidade daquele caso e, a partir dali, ter a estratégia para fazer a mulher sair da vida que ela tem, que ela se acostumou, e colocar ela para uma vida de felicidade. Eu digo que a nossa função é tirar da gaiola essas mulheres, abrir a portinha, fazer elas entenderem que elas têm capacidade de voar e de serem felizes. Nossa profissão está colocada para isso e a gente advoga com o maior prazer nessa tarefa. Que é imensa. Que é imensa porque muitas das vezes a sociedade não entende, as pessoas que não querem aprofundar a temática vão para a máxima
das nomenclaturas padronizadas, isso é machismo, isso é feminismo, isso é ismo. Nada contra a nomenclatura. Mas se a gente fica na superficialidade dela, a gente se esquece de aprofundar e na essência do ser humano que está por trás disso tudo. Então, quando você pega os dados, eu acabei de falar, Tribunal de São Paulo, de 74 mil medidas protetivas em um ano. Rio de Janeiro, 33 mil medidas protetivas concedidas. Então, você pega e se espalha pelo país todo. Não tem ninguém falando de vitimização. A gente está falando de salvaguarda do corpo e da vida de pessoas que simplesmente são as únicas no planeta que geram vidas. E elas são essenciais para a condição da vida humana. E que muitas vezes essas medidas protetivas não são capazes de realmente proteger a vida das mulheres, porque a gente vê casos de mulheres que foram assassinadas mesmo estando sob medidas protetivas. Sim, porque o direito, e aí a gente precisa ser claro, o direito ele não vai dar 100% de solução a uma sociedade tão irritada. Aí vem umas perguntas. Por que tanto desrespeito com a figura da mulher? Por que o homem não consegue lidar com o fato da mulher ter direito? A gente precisa voltar um pouquinho para trás, entender uma geração que é a nossa, que parece que na educação teve um erro fenomenal que agora a gente está coletando. O que faz um homem entender que a parceira de vida dele, por um contrato que eles assinaram, que eles escolheram, não tem o mesmo direito que ele? A única resposta é desrespeito ao outro. Só que esse outro é a pessoa, se não a mais, uma das mais importantes da vida dele, que está há anos com ele. Então essa pessoa tem que fazer o exercício interno de quem ela é, para onde ela vai também. O direito não vai resolver tudo. As inovações legislativas no âmbito da Lei Maria da Penha no Brasil faz com que a gente tenha um cenário jurídico que é um dos melhores do mundo hoje. Só que a cabeça dos nossos julgadores, a cabeça dos operadores do direito, parece que não evoluíram tanto quanto a norma no Brasil. E antes, a gente conversava aqui, estava conversando com a Maria antes, a mulher, para fazer contato com um profissional da advocacia, para ela já é ultrapassar uma barreira incrível. Ela necessariamente precisa encontrar um advogado ou uma advogada que vai estar despido de machismo, que vai entender a fala dela sem criminalização da fala dela. Vamos fazer uma reflexão. E se vira uma mulher no escritório de advocacia para um advogado, uma advogada, olha, estou casada, não aguento mais o meu marido e quero saber os meus direitos. Como é que ela é interpretada? Muitas vezes com uma pessoa que é uma aproveitadora, que ela está querendo se dar bem, vai acabar o casamento e está querendo os bens interesseira, é isso mesmo. Sabe por quê? A mulher não é vista dentro da entidade familiar como uma pessoa de valor. E se essa pessoa não tem valor, eu não dou a ela nenhum direito. Eu não dou a ela preço. E eu não divido com ela os bens. Mas isso é uma máxima que parece geral na sociedade, não é daquele relacionamento. Porque se a gente tem essa interpretação intuitiva, com relação à mulher que bate na porta de escritório de advocacia e fala, vem aqui pelos meus direitos, se a gente tem essa interpretação negativa dela, olha, uma interesseira, peraí, a gente também entende que ela não tem valor. E tá tudo errado. Então, Marie, as mulheres estão percebendo mais o valor? Você está contribuindo para isso? Eu imagino que muitas mulheres procuram você e a partir desse encontro, a partir dos conteúdos, é que elas passam a ter consciência de várias coisas, inclusive que estão numa relação abusiva e que elas não estão condenadas pela vida eterna a permanecerem nesse relacionamento. Mas assim, mesmo com esse avanço, o quanto as mulheres ainda se consideram culpadas e acham que elas não têm direito, inclusive, de reivindicar os próprios direitos, e o primeiro deles, de não se manter numa relação abusiva. Certeza, a culpa é um sentimento assim que permeia em todas as mulheres. E realmente tem uma desvalorização da mulher e uma autodesvalorização, mas isso vem assim desde a infância, né? Onde a menina tem que ser a boazinha, que não atrapalha, né? Que é sempre compreensiva. A gente cobra e exige empatia, compreensão da mulher, dela se adequar, dela poder suprir as necessidades dos outros, e não tem essa autoafirmação, não tem direito. Se por acaso ela quiser se afirmar, né, uma mulher que vai elevar o tom de voz, por exemplo, ela é logo taxada de histérica. Agora, um homem que grita é viril,
né? Então é muito mais bem aceito e a mulher não pode se afirmar, não pode ser valorizada, não pode se valorizar. Se ela se valoriza demais, aí vem um monte de julgamentos, de rótulos e tudo mais. Então é muito difícil, realmente tem uma questão cultural, né? Desde, sei lá, séculos. Desde sempre. Então, assim, a gente realmente precisa entender essa questão da valorização da mulher. A mulher se anulou muitas vezes, desde o início da relação, ou no início, de repente, estava tudo bem, né? A gente não sabe, a gente sabe de casos, assim, no caso de relacionamentos abusivos, começa como se fosse uma lua de mel, assim, muito intensa, com tudo perfeito, com eh, o príncipe encantado, né? O alma gêmea, enfim. E a gente vê aos poucos, uma vez que a mulher já está bem agarrada, amarrada emocionalmente, eventualmente financeiramente, porque muitos homens estimulam a mulher a parar de trabalhar. Não, larga esse trabalho, por que você vai se estressar? Não, eu quero que você cuide dos filhos, eu vou trabalhar. E aí a mulher acaba aceitando, né? Erradamente, a gente fala, você, tanto eu, para nunca abrir mão da sua liberdade, do seu trabalho, da sua liberdade financeira, porque isso realmente é o que vem pela frente. Te coloca uma situação em que você é obrigada a suportar comportamentos, atitudes inaceitáveis. Muitas vezes se mantendo no relacionamento porque acha que não vai ter como sobreviver se sair dele. Eu não tenho opção. A quantidade de mulheres que me falam, Maria, eu saí com a roupa no corpo, e mais nada, só para poder recomeçar, porque não estava conseguindo. E tem uma questão também, né? Como é que faz a mulher que tem essa dependência financeira, como é que ela consegue sair disso? Então, um conselho assim, de prevenção, nunca abra mão de trabalhar, mesmo que o homem faça uma pressão. Uma coisa é parar de trabalhar temporariamente para cuidar, né, enfim, né, para ter a maternidade, mas assim, parar de trabalhar mesmo é um risco muito grande. Então, é bom manter sempre uma independência financeira. Ô, Maria, se você me permite, se for um acordo de vontade desse casal, da mulher parar de trabalhar para tomar conta do filho, para tomar conta da casa, se esse é um acordo de vontade, aí vai uma atenção para a audiência. Se essa é a vontade desse casal, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte: é ninguém brigando, não tem ninguém em conflito, a decisão do casal, a mulher vai ficar em casa e vai abdicar da carreira profissional. Vai no advogado, faz um documento. Os termos são esses: estou fora do mercado de trabalho por uma escolha nossa que você deu muito combustível. Então, a partir do mês que vem, você deposita na minha conta R$10.000. Coloca lá. Se a gente se separar e eu tiver até 40 anos de idade, até 45, nos 2 anos seguintes à separação, você vai me pagar uma pensão alimentícia de R$10.000 por mês. Por uma disciplina. Porque se der errado, tudo bem, segue o que está no papel. Agora, coloca nessa hora, nesse momento que você está saindo do mercado de trabalho, para seguir a vontade ali do seu marido, tomar conta de filho, faz ele assinar o documento. Quero ver se assina. Assina. Ah, mas aí é um absurdo. Porque aqui, meu amor, É um absurdo. Gente, acordo de vontade, não tem absurdo nenhum. Primeiro, se vocês não vão se separar, o papel vai ficar na gaveta, ninguém usa. Se separar, vocês acordaram aquilo, é só ler, e ninguém se arrepende de nada, ninguém esquece de nada, tá tudo ali. Mas faça. Agora, duvido algum homem continuar insistindo para a mulher dele deixar de lado o trabalho para ser a dondoca dele dentro de casa. Duvido. E muitas vezes ela não é só a dondoca, muitas vezes ela... A dondoca é dele. A dele. Você tá em casa, abdicou da carreira profissional, você tá vendo de mal valioso aí no mundo, que é abdicar do seu eu para tomar conta de filho. E toma conta de filho e muitas vezes toma conta da carreira, porque eu conheço muitas mulheres que elas contribuem muito ativamente para que o homem, o profissional, ele evolua na carreira. Ela está nos bastidores ali tendo um trabalho extremamente importante, sem o qual ele não teria chegado onde ele chegou. Olha o caso do escritório. Casal, lá atrás, quando jovens, se unem. Ela é um oficial de justiça federal, remuneração alta para padrão brasileiro. E ele é um advogado renomadíssimo. Na sequência, vira promotor de justiça. Começa a vender curso. O sujeito passa a ficar milionário. E aí, com a ajuda da mulher, que fazia a dupla função.
E aí vira para a esposa, olha, sai desse cargo de oficial de justiça federal, servidora pública, estável, ótimo salário, e ela sai. E ela vai viver com ele. Constroem juntos um patrimônio formidável. Agora, ano passado, separam. Vamos dividir o patrimônio. E dividiram na linha certíssima, 50% para cada um. Só que ela não tem mais valor profissional. Porque o valor profissional dela era ser sócia numa empresa em que o produto era ele, era o marido. O marido hoje continua ganhando seus milhões e ela não ganha mais. E aí? Mesmo quando é 50%, 50%, a troca é desleal. É desequilibrado, com certeza. É um problema. Então, antes de abdicar da carreira profissional, pensa muito. E ajustou as pontas com o seu parceiro de vida, coloca no papel. Problema nenhum. Porque vocês não vão se separar, fica tranquilo, você não vai usar isso. Deixa na gaveta. Agora, se separar 30 anos depois, a gente conhece muita coisa, né? Vamos olhar o papel ali, vamos executar o que está ali. É que nem um seguro. Você faz para não usar, mas se precisar, você tem o seguro. Tá ali guardado. Pode. Aí vem a questão da culpa, né? Porque na hora de fazer um acordo desse, bem pensado e tudo mais, a mulher se sente culpada, como se fosse exigir algo. Como assim? Você não confia em mim, né? Isso. Ou seja, aí a mulher com culpa acaba tendo medo de já deixar pré-definido o que vai ser. E realmente o combinado não sai caro. Então, Agora, minhas clientes não, Maria. Foi mês passado. Cliente minha foi, Nenê, vamos fazer uma consulta. Vamos, consulta. Tô namorando. Tá ficando muito na minha casa ele. E eu trabalho muito. Eu não quero que ele venha com a alegação de que metade do patrimônio é dele. Ela fez a proteção dela de um contrato de namoro. E aí que volta o ponto. Quando você coloca no contrato de namoro a realidade que está acontecendo na vida do casal, a gente não tem problema nenhum. Você disciplinou num papel a verdade. Você fecha a porta para debate. E está ali protegida. Então hoje eu tenho um orgulho de falar que as nossas clientes, elas passam a encarar o mundo de maneira protegida. E assim tem que ser. Porque se as mulheres no mundo hoje são as pessoas mais vulneráveis, obrigatoriamente são as que mais precisam se proteger. Então hoje você parece que a gente está dizendo que não confia, né? Quando a gente quer definir Desculpe. Não, mas Quando a gente quer definir um contrato com tudo. Parece que a gente está dizendo no início da relação que a gente já está pensando. Você já está pensando em separar, né? Então a gente vê essas coisas. Obviamente você faz um papel de educador, que é fundamental, justamente para levar as mulheres a antecipar e se precaver e já fazer uma coisa que não deveria ser visto como algo normal. Eu acho que é importante normalizar à medida que as pessoas vão aprender, né, e tornar isso um hábito, algo mais inserido na cultura, mas ainda tem essa questão de que se você exigir, assim, o marido, geralmente, o homem exigir algo, fazer um contrato para se proteger, é mais normalizado do que a mulher querendo se proteger. Como assim? Você não confia, meu amor? Né? Então, é muito importante fazer esse papel de educação, de instrução, de prevenção, que nem na questão dos perfis, dos transtornos de comportamento, de personalidade, que podem levar exatamente a ter relacionamentos abusivos e que são muito delicados depois de sair e lidar, inclusive, na justiça. Aí tinha um monte de dúvidas também, né? Sobre como é que a justiça leva em consideração ou não a questão dos transtornos de personalidade. Eu, pelo visto, por todos os meus clientes, fundamental esse ponto. me dizem que não. Então, como é que, né, o abuso psicológico, como é que eu posso demonstrar? Muitas vezes as coisas são veladas, traições, né? A pessoa não fica traindo em praça pública. Como é que você viu mensagens, de repente o marido apagou, como é que você consegue comprovar essas coisas, né? Tem muitas perguntas, mas eu vou deixar a Elba. Eu acho que esse é um bom ponto. Ô Marie, quando a mulher verificou no celular do homem e identificou ali uma traição, independente do caminho da prova, se ela vai conseguir produzir ou não, o ponto esse casamento tá dado em sucesso. Ou foi um deslize, vocês precisam conversar e ajeitar esse trilho, ou é um comportamento que não vai modificar e aquilo ali, o equilíbrio pela confiança já não existe mais nesse casamento. Agora, esse ponto que você chama a atenção dos narcisistas, por exemplo, que eu identifico nas clientes é muito difícil elas enxergarem no comportamento narcisista do companheiro a realidade que está por trás daquilo.
Elas têm uma dificuldade imensa. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. Você que tá aí nos assistindo, faz o seguinte. Entra aqui no meu Instagram, escreve narcisista nesse vídeo aqui, ou inbox. Eu vou te mandar um documento que vai facilitar a sua vida para identificar se o seu companheiro é narcisista ou não. E na sequência, você identificando que ele é narcisista, esse mesmo documento vai mostrar quais são os seus direitos. A gente facilita a vida dela. Excelente. Melhor impossível, né, gente? A Marie Pronto. também, eu tenho um questionáriozinho que facilita a pessoa identificar se está numa relação com narcisista ou psicopata. Então, acho que é bom juntar os 2 questionários. Quanto mais ferramentas a gente der para as mulheres com relação à identificação do perfil narcisista, se o parceiro é ou não, porque não é ela que vai falar. Quando você preenche o documento e as linhas que você foi preenchendo, o documento vai te falar se ele é ou se não é. E ele sendo narcisista, ele invariavelmente vai praticar violência psicológica. Vai praticar violência moral, invariavelmente. E na violência psicológica e na violência moral, tem caminho. Lei Maria da Penha. Hoje o juiz é obrigado a conceder medida protetiva. A fala da mulher hoje tem um peso enorme com relação à Lei Maria da Penha. Então, a gente tem uma porta de saída. A gente precisa ter uma vida rota de fuga, né? Eu sempre digo, todo ser humano precisa ter rota de fuga. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, a Lei Maria da Penha, para as mulheres que estão no ambiente de violência psicológica, moral, sexual, patrimonial ou física, tem essa rota de fuga importante, agora elas não conseguem identificar. Então, a gente consegue, através desse documento inteligente, facilitar a vida delas. Excelente, Renê. Qual o seu Instagram? Renê S. Freitas. Tem um S. Renê S. Freitas. Entra lá, escreve narcisista. A gente vai te enviar esse documento que vai facilitar a sua vida. Excelente. Porque, na verdade, essa questão assim, de poder identificar o perfil é fundamental para a mulher. E eu vejo que eu faço a mesma coisa assim para o teste de psicopatia. Eu mando o teste de psicopatia porque muitas mulheres não estão entendendo o que estão vivendo. Eventualmente já ouviram falar sobre narcisista ou pegaram informações, aí veio falar para mim, Marie, eu acho que eu tô casada com narcisista e tudo mais. Quando a pessoa começa a já me falar uma série de comportamentos, eu falo, opa, aí já entra na psicopatia. Saber se a pessoa é psicopata de nascença ou não, com o teste você não vai saber. Mas ela age como psicopata, então isso é mais importante, é que os comportamentos já são de manipulação, com falta total de empatia em relação a você. Vai ter gaslighting. O gaslighting é essa forma de agir que te faz duvidar da sua sanidade mental e que te desestimula a buscar apoio, seja de um especialista, de um profissional, de amigos. Geralmente a pessoa abusiva ela afasta a vítima, né, da sua rede de apoio, não abra mão de pessoas. E se você não tem ninguém com quem contar próximo, que você possa confiar, realmente a busca por um profissional que não tem nada a ver com tudo aquilo, vai ser realmente a melhor opção. Então, fazer o teste, isso é muito importante. O teste de psicopatia também está no meu perfil, @mariebendelac, e você vai juntando as peças, né? Então, não importa saber, mais uma vez, se mas é psicopata de verdade, porque muitas mulheres, muitas pessoas acham que o psicopata é a pessoa que é um serial killer, que tem cara de mal e que vai matar com sangue e tudo mais. Não, tem muito psicopata com grau leve ou moderado, que na verdade todos têm o mesmo modus operandi, né? Eles começam seduzindo as pessoas, conquistando. Isso pode levar meses, um ano às vezes. Eu tenho cliente, né, uma cliente que tem o advogado dela, que é um psicopata, né, pela identificação, que foi o melhor advogado do mundo durante 6 meses. Aí depois que ele tinha ela na mão, tomava conta dos negócios, né? Começou a fazer os abusos, pedir cada vez mais dinheiro, pedia dinheiro de antecedência para poder dar entrada nos processos, e enquanto eles não pagavam, não dava entrada e atrapalhava todo o esquema. Então, assim, muito importante você conhecer o modus operandi, entender realmente que a pessoa psicopata, ela não necessariamente é assustadora, pode ser um homem, pode ser uma mulher, que vai ter interesse no seu dinheiro, geralmente status, dinheiro, poder, diversão, e você precisa saber como lidar, como se proteger desde o início da relação. Então, cuidado com tudo que é maravilhoso demais, ou a pessoa te pega no momento de fragilidade. E você falou da Lei Maria da Penha, eu acho que tem muito ainda desinformação ou falta de informação
e preconceito que a lei da Maria da Penha é somente para a violência física, quando na verdade ela cobra a questão dos 5 tipos de violência, né? Sim. Sexual, patrimonial, psicológico, moral, físico. Eu falei o 5, né? Então é muito importante você buscar informação. E graças a Deus, você falou também de uma questão no início, né, da questão rural, que a gente tem os grandes centros, onde tem muito acesso, talvez, a certas coisas. Mas hoje, com as redes sociais, não tem mais barreira. E graças a Deus, qualquer pessoa, em qualquer lugar do país ou até do mundo, né? Eu tive aluna que estava sofrendo um relacionamento abusivo na Austrália, conseguiu medida protetiva na Austrália, fez o meu curso online, o Checkmate. Foi ali que entendeu o que estava acontecendo com ela e que conseguiu se sair disso. Então, graças a Deus, não tem mais barreira e não tem também mais desculpa para não saber, buscar. Vai buscando, não tenha culpa, não tenha medo. Informação, né, não custa você buscar. Procura essas informações. Então, vimos aqui que o acesso à informação ele é fundamental para prevenir a situação de abuso e para sair de uma situação de abuso, para saber como lidar com ela caso ela já esteja ocorrendo. E vocês dois falaram sobre diversos tipos de abuso, porque muita gente pensa que é somente o abuso físico que vai configurar a violência, enfim, que pode ser considerado um abuso. Queria que vocês detalhassem um pouco mais e aí falando que tipo de estratégia pode ser adotada em função desses diversos tipos de abuso e, do ponto de vista legal, a proteção que a mulher tem, né? Marie já adiantou que a Lei Maria da Penha, ela protege Tipo de violência? 5 tipos de violência, mas nem todo mundo está informado disso. Então, o que é que a mulher pode fazer em diversos casos? Porque muitas vezes o abuso psicológico, ele não é percebido não só pela vítima, mas pela sociedade e até mesmo pelo sistema jurídico como sendo um abuso ao qual a mulher está submetida, a mulher ou a outra pessoa que esteja numa relação abusiva. Que muitas vezes é palavra contra palavra, né? Então, o abuso assim, perverso, por exemplo, psicológico, moral, é uma coisa que muitas vezes não está materializado. Moral. O que é abuso moral? É a pessoa levar o outro a, assim, por exemplo, eu vejo assim, quando um homem fala para a mulher, você só quer ir para a academia para buscar homens, né? É psicológico, é moral, que coloca a mulher numa posição como se ela não tivesse integridade, né? Então começa a distorcer a realidade, colocar a mulher numa posição que ela, como se ela fosse ela fazendo coisas que ela não tem a menor intenção. Então é um abuso moral que fere os valores da pessoa, né? E são as duas coisas juntas, na verdade, né? Psicológico e moral junto, mas fere os valores de integridade, de boas intenções, começa a atribuir coisas, comportamentos, atitudes ou intenções que não são reais. E isso é uma violência tremenda, né? Os valores, quando a pessoa tem integridade e ela é acusada de não ser, é uma injustiça tremenda, é um estresse tremendo, e isso costuma engatilhar a mulher a reagir de uma forma que ela vai ser agressiva para se defender, porque é tão agressivo para ela que ela reage. E a gente já fala de abuso reativo, é a reação ao abuso. Agora, se eu falo para você, você só quer buscar homem, né? Agora, o abusador, ele fala com uma maior tranquilidade e a mulher começa a reagir gritando porque é tão agressivo que ela que parece que é problemática, ela que parece histérica. E o perverso, a pessoa que está fazendo a manipulação mental, ela está na maior calma, né? Fazendo as coisas, e aí alfinetando. Então, assim, isso que é difícil, e eu acho que a mulher ela precisa se conscientizar do que está acontecendo para poder não reagir da forma que o abusador espera, que isso realmente só vai prejudicar ela. No plano da Maria da Penha, a gente vai ter os 5 tipos de violência. Aí vamos lá, bem pontual e resumido. Violência física, aquela que vai atentar contra o corpo do outro. Violência patrimonial, o sujeito transporta o dinheiro do casal para um terceiro de maneira a não
dividir com o casal de maneira correta aquele patrimônio. Então eu tiro o patrimônio que é dos dois e transfiro para a conta da minha mãe, para minha mulher não ter 50% daquele valor. Isso é violência patrimonial. Gerando dívidas também faz parte. Tudo que for afetar, tudo que tiver cunho financeiro, cunho de valores, que for feito especificamente para diminuir o patrimônio da mulher, é violência patrimonial. Dívida é um exemplo. Outro ponto, violência sexual, que ainda hoje é muito comum lá no escritório. A mulher já não aguenta mais o homem, sofre ansiedade, depressão, aí ela toma o ansiolítico para dormir, o homem vai e se aproveita durante a noite. Isso é muito comum, violência sexual. Obriga também, ela não quer e fica obrigando, fica fazendo então então é sua culpa, se eu tô te traindo é porque você nunca quer, e aí começa a julgar também com isso, né? Exato, e é engraçado, o Maí, tem um número significativo de mulheres que acham que o casamento as obriga a ter relação sexual com o parceiro. Isso não é verdade. Você vai ter relação sexual com seu parceiro a hora que você quiser e se você quiser. Então essa história que até hoje é contada no dia a dia, você é minha mulher, tem que ter relação sexual comigo. Mentira. Relação sexual não consentida é violência. Mesmo dentro do casamento. Mesmo dentro do casamento, seja lá onde for. A mulher é objetizada, né? Como se fosse um objeto, você é posse, né? Essa coisa, por isso que muitos não aceitam a mulher se libertar ou pedir a separação, porque é visto como um objeto. Então você tem que fazer o que eu quero quando eu quero, né? Tenha vontade, vou fazer sexo quando eu quero. E objetiza realmente a mulher. E ela acha que ela tem que cumprir, né? É muito, muito difícil isso. Mas se a gente voltar no passado, lá onde começa, lá na Mesopotâmia, o casamento começando, era um acordo de vontade em que havia compra da noiva. Então a gente parece que a gente não se desgrudou disso ainda hoje. Você tinha ali acordos que eram comerciais, acordos religiosos, acordos de território, em que filhos eram trocados para unir famílias, que não tinha nenhum amor envolvido naquilo, mas tinha interesse dos pais naqueles casamentos, em que, em regra, a mulher ingressava naquela família nova como se o objeto fosse. E a gente parece que esqueceu de tirar esse nó do nosso pé até hoje, 2023. E aí as outras duas violências, é a psicológica. A psicológica, você é inútil, esse copo sujo, você não serve para limpar um copo, você não serve de nada, você tá gorda, você é isso, é aquilo. Ela vai no psicológico da mulher. E a moral, você é vagabunda. Você vai na academia para procurar macho. Aí afeta a moral da mulher. São essas 5 violências. Qualquer uma delas é tão grave quanto. E identificou? Hoje a gente tem telefone que grava, que filma, que tira foto. Faz tudo que você puder com o seu smartphone aí, com o seu telefone. Pega esse arquivo, leva na delegacia. Se tiver prova testemunhal, ótimo, maravilha. Agora, hoje, a sua palavra vota muito. Com a sua palavra, se ela for bem concatenada, se tiver coerência na fala, o juiz, por si só, já defere a medida protetiva. Isso é muito importante, essa coerência na fala, poder mostrar as coisas. Então, eu sempre oriento a buscar manter a calma, respirar. Eu sei que é difícil, é muito difícil, né? Mas não tem jeito. Realmente, a gente precisa... a mulher precisa aprender a se policiar para não reagir de um jeito que vai começar a gerar dúvida se tá falando a verdade. Então, assim, quanto mais calma, quanto mais com fatos, com provas com coisa para mostrar e poder argumentar, quanto mais você vai argumentar, escreve os fatos para você não esquecer, para você poder falar com calma. É muito bom você anotar, fazer uma lista das coisas. E você falou lá na questão da violência psicológica também, eu acho importante falar da violência invisível psicológica. O tratamento de silêncio, por exemplo, que é típico de narcisistas, psicopatas, que é o quê? Isso é totalmente invisível para as pessoas. O que acontece? O tratamento de silêncio, a pessoa que está do seu lado, ela te ignora. É capaz de passar dias, eu tô aqui com o René, e aí eu ignoro ele. A gente janta, né? Eu não olho para ele, eu não falo para ele, não respondo para ele. De repente ele me manda mensagem, me liga, eu não respondo. Então, isso é um tratamento de silêncio. Acontece nos relacionamentos amorosos, mas também no trabalho. Eu passei por isso no trabalho. 30 dias de tratamento de silêncio uma primeira vez, e depois 10 dias, até que eu consegui enfrentar e quebrar o tratamento de silêncio. Não sei quanto tempo ia durar, mas assim,
não tinha resposta de ninguém e a pessoa abusiva mandava as pessoas não me responder e não falar comigo. Então, esse é o que acontece, que é uma coisa muito difícil. E como é que você mostra isso? Printando, por exemplo, as mensagens que você mandou, as tentativas de ligação que foram não respondidas. Então, eu pude mostrar depois, quando eu tive a chance de ser ouvida naquela empresa, eu mostrei, olha, quantas mensagens eu mandei esperando uma resposta. Como é que vocês estão? Chegaram bem? O que eu posso fazer? Eu queria preparar a reunião. E não tinha resposta. Então, mostra a não resposta também, né? Então, busca esse contato com a pessoa que está fazendo esse silêncio para poder mostrar. Gravar sem culpa. Grava sem culpa mesmo. Né? Eu sei que dá culpa, dá medo, mas grave. Não se sinta mal querer mostrar o abuso. E tem várias coisas que eu falo no meu curso online, por exemplo, do abuso sutil, além do tratamento de silêncio, por exemplo, que é difícil de mostrar porque não é visível. O negging. O que é o negging? Poxa, Renê, muito bacana o seu cabelo. Mas se você cortasse assim um pouco melhor, você ficaria tão mais bonito. E aí a pessoa que... uma vez, né? Depois eu falo, poxa, essa camisa é bacana, mas tá vendo como é que você colocou? Parece que você não sabe fazer, não sabe abotoar direito, né? Você vai sair com esse terno? Então, assim, são coisas muito sutis que a pessoa não grita com você, não xinga, mas ela começa a minar a sua autoestima aos poucos, com comentários que te faz sentir mal. Pô, mas depois você vai pensar no seu cabelo, né? De repente ele ou ela não gosta do meu cabelo, né? Pô, não gosta do meu terno, o que tem meu terno? Pô, será que eu tô gordo? Né? Ou fica olhando, ou olhar, tipo, fica olhando pra barriga, se você tem barriga. E aí você começa a ser... Gente, é muito sutil. Me dá raiva isso. Mas está falando? E aí veio na minha recordação aqui, caso lá do escritório, de uma cliente que ela até hoje está no relacionamento com um grande produtor de televisão, conhecido por todos nós. E ela sofre tudo isso, bom, tratamento de silêncio. Aquela sutileza na fala dele que toda hora desmerece ela. Ele deixa de falar com ela durante um mês, durante 2 meses. E aí ela começa a ter uns ataques. E as pessoas de fora colocam ela na posição de louco e ele na posição de super-herói. E aí ela consulta comigo. Renê, ele tá no programa ao vivo, se vendendo como um homem respeitador das mulheres. E ela, até hoje, a gente não conseguiu fazer o divórcio, porque ela não consegue sair desse relacionamento de jeito nenhum. Nenhum. Ela não consegue se desvencilhar dele. Quando ela se aproxima de nós, quando a gente começa a ir pro processo e ele identifica que algo está diferente, é tratamento de silêncio. Aprisiona ela cada vez mais na gaiola. Aí ela volta para a depressão profunda e não consegue sair. Isso é muito real. Isso está em todas as famílias, das mais ricas às mais pobres. E há uma máxima. Parece que o entorno não compreende o que de fato acontece ali, mas o tempo todo se coloca numa posição de apontar dedo e julgar. Se você não gosta do relacionamento, sai. Tá aí porque que... Se fosse simples assim, não teria o problema. Tá exagerando. Pô, Ari, deixa pra lá, não quer falar contigo, não deixa, né? As pessoas são dos piores conselhos porque não entendem de abuso psicológico. Então, às vezes não ajuda, né? Ou realmente a família ou os amigos, por não entender, só piora a situação. E aí essa falta de apoio é uma segunda violência que eu vivi também, né? Quando eu sofri esse abuso narcisista em 2021, lá no trabalho, a maioria das pessoas não entendia. Mas eu fui buscar, não desisti. Então não desista, busca apoio de quem entende, de quem vai te apoiar. Não é porque a maioria não entende que você tem que desistir. Então eu me segurei nos poucos apoios que eu tive e no meu conhecimento e argumento em mim mesmo, porque a decisão só vai ser de você. Eu tive que decidir sair daquele emprego, por mais que meu marido achasse que eu estava exagerando, que era um super emprego, e era, assim, a empresa maravilhosa, o projeto maravilhoso, mas com uma liderança totalmente tóxica, não ia para lugar nenhum. Eu não ia sobreviver mentalmente, porque quando você tem saúde mental, você não suporta um ambiente tóxico, né? E a gente acha que tem que ter cada vez mais empatia, mais compreensão, se adequar, se adaptar, se anular, não enfrenta. Tem, às vezes, as mães que dão esses conselhos para os filhos. Cuida dos seus filhos, deixa para lá.
orientam a suportar o abuso? Porque você normaliza o abuso. E aí a gente pega isso também no fio histórico. Você pega o fio histórico brasileiro, em termos de legislação, de influência da religião na formatação das leis, até 1970, falando de algo muito recente, para um país que vem nas 1500, 1970 é muito recente. Então a história para trás de 1970 é muito maior do que pós 1970. Até ali a mulher não podia se separar, se desquitar de jeito nenhum. Então as mulheres que viveram nessa época, elas se acostumaram a normalizar o absurdo. Somente em 1970 o legislador dá à mulher o direito de se desquitar. Mas se desquitar é o seguinte, vai no juiz, conta toda a sua vida, expõe a sua tragédia interna de casa, para ver se o juiz vai autorizar você a não mais estar na casa com esse sujeito. É só isso. Mas você nunca mais entra numa nova entidade familiar porque o Estado passou a te ver como uma pessoa de um casamento frustrado. Isso em 1970. Então, quando você vai conversar com uma pessoa mais idosa, que viveu esse período, ela vai normalizar tudo que acontece hoje. E quando ela normaliza, por incrível que pareça, ela é coerente com a vida que ela teve. Porque se o marido tinha 15 amantes, chegava com um pedaço de pau dentro de casa e agredia ela, e ela não podia fazer nada, hoje, quando você conta um problema do seu relacionamento para ela, ih, minha filha, besteira, A nada. bobeira, homem é tudo assim. E aí o ponto de reflexão novo é entender que em 2023, talvez, quem sabe, enquanto sociedade, a gente não tenha mais a necessidade de normalizar os absurdos de 1970. Talvez a gente tenha chegado nesse momento histórico de fazer uma mudança. Respeitando os cabelos brancos de quem passou por essa história, mas respeitar esses cabelos brancos é reverter tudo que elas passaram. Dar às gerações que estão vindo atrás de nós a possibilidade de nem sequer passar por isso, que vocês hoje ainda passam, fruto desse resquício muito intenso que ficou da turma lá de 1970. Havia um ditado que era muito frequente em várias regiões do Brasil, que era ruim com ele, pior sem ele. Ih, minha filha, já é difícil arrumar marido? Você vai encrencar? Guarde, entendeu? É seu maior investimento. Você vai se virar sozinha? Você está disposta, está pronta a ficar sozinha? Gente, quem disse sozinha? Como se não pudesse encontrar uma pessoa digna, né, para ser amada e tudo mais. Então, sem contar quando os próprios pais que não são também abusivos, né? Então, a mãe vai falar assim, ele te atura, eu já acho que você tem muita sorte dele te aturar. Aí fica desvalorizando a filha. A própria rede de apoio serve para jogar. Mata. Exatamente. E até no bastidor a gente estava conversando e veio aquela máxima, né? Quando casa, meu bem. Quando separa, meus bens. Mas isso eu estou trazendo para uma fala aqui voltada para a fala da mulher. Como uma reprovação social. A mulher, quando casou, era meu bem. Agora que separou, é meus bens. Sim, é meus bens. Ela tem direito. Só que a fala social faz com que ela se torne uma mulher interesseira que está reclamando dos direitos dela com relação à partilha de bens. Exatamente. Sim, é meus bens. Os bens são seus, leva 50%, não deixa nada com seu ex-marido. Mais violência psicológica e moral de chamar de interesseira ou de atribuir esse tipo de intenção quando a mulher só quer o que ela tem direito, né? Então, assim, é mais uma violência e que isso acaba sendo generalizado, eu vou dizer, né? Uma dificuldade que a gente tem aí num largo espectro de falar sobre dinheiro, principalmente dos países latino-americanos, né? A gente tem muita dificuldade de falar sobre dinheiro, sobre renda, como se isso fosse um crime. Para a mulher, porque o homem pode gostar de dinheiro, é normal. A mulher não pode gostar de dinheiro, né? É interesseira. É interessante. Sim, eu ia chegar nesse ponto. Olha como o peso sempre nos debates que a mulher vai se colocar com uma posição de força ou com o direito que ela tem, sempre tem uma pitada social de machismo. A gente consegue recobrar a festa de casamento? Quando a noiva vai jogar o buquê, as mulheres ficam desesperadas, se estapeando para pegar o buquê. Ou seja, eu preciso casar. Preciso casar. Parece que a mulher, se não casar, não cumpre o requisito social de felicidade. Ela não vai ser aceita pela comunidade que ela está. E de outro lado, a namorada que pegou o buquê, os amigos do rapaz, e o próximo é você. Que problema! Ou seja, o buquê pego pela namorada
pela sua namorada é um problema, porque o casamento para o homem É um problema. é um peso. E aí o que está no íntimo? Essa mulher, ao casar comigo, me jogou num problema, eu sou o eterno credor dela, porque de uma outra ponta eu salvei a vida dela. Que se não fosse eu quem ia casar com ela. Porque o casamento para ela é um requisito social. Então já desde o primeiro dia, as mulheres se acostumam a aceitar os absurdos, porque ela se tornou devedora a partir do momento que ela casou. E o homem credor, já que teve a vida arruinada, porque casou com aquela mulher. Não dá para continuar. Pela cultura, assim, a sociedade materialista, é lógico, a gente vive numa sociedade que a gente precisa da questão material, só que parece que para algumas pessoas só é valorizada a questão material. E aí o apoio todo emocional que a mulher dá, o cuidado à casa, não é, né? Quando você tem 2, 3 filhos, é um trabalho full-time, um trabalho que ocupa o dia inteiro, mas não é valorizado, né? Eu tive uma cliente que se autocriticava, se julgava, se sentia mal, mulher de expatriado, então ela acompanha ele, né, ao longo da vida em todos os países, né? E fica criando os 3 filhos, né? Então, ela que dá essa âncora, quando chega, ele poder trabalhar e saber que está tudo sendo cuidado em casa, é um apoio tremendo. Mas isso, na sociedade, não vai ser valorizado. O que é valorizado é quem traz a comida, quem é provedor. Mas a pessoa permitir que o homem, de repente, seja o provedor, isso não é valorizado. Então, é importante começar a olhar que é um equilíbrio, é um complemento, são valores, né, equilibrados, são coisas diferentes, mas realmente no momento da separação, todo o apoio que não era material que a mulher proveu não está sendo reconhecido e valorizado. E realmente vem como um peso. Eu entendo até que homens possam sentir pesado de ter que ser provedor. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas realmente é uma questão de que precisa ser conversado, discutido e ver se a gente valoriza. Realmente eu quero fazer esse papel, eu vou ter toda a liberdade, você me acompanha, e eu vejo isso. Aí, às vezes, quer que a mulher seja independente financeiramente, para não ser um peso para o homem, mas o homem exige que seja sempre disponível, ele que tem a carreira em primeiro lugar, então ela que tem que acompanhar e ela que tem que sacrificar algumas coisas da carreira que não vai permitir ela crescer do mesmo jeito. E isso não é visto, muitas vezes, né? Marie, foi no ano passado, um repórter de um veículo importante aqui no Brasil me ligou para fazer um questionamento. Eu saí de uma pesquisa no mundo, e aí pegaram também as brasileiras e os brasileiros, ali com a idade, na conclusão do primeiro ensino, ali com 17, 18 anos, ali, né, nessa conclusão. E aí os dados mostravam o seguinte: pelas provas realizadas, as mulheres tinham muito mais conhecimento e conseguiam, muito mais do que os homens, transformar dado em inteligência. Isso à luz das provas colocadas, critério objetivo. Só que quando elas entraram no mercado de trabalho, elas passaram a receber 30% menos do que aqueles mesmos homens. Tem mais conhecimento, tem mais sabedoria. Tanto o homem quanto a mulher naquela fase está com o currículo apagado, então sai da mesma partida igual. E aí vem o questionamento: por que ela entra no mercado de trabalho já recebendo menos do que o homem? E aí vem um ponto de recorte. Se você tem uma vida 2, onde o homem consegue mais facilmente ter dinheiro do que a mulher, no mercado de trabalho selvagem que a gente vive, é muito provável que na escolha de um ou de outro ir para dentro de casa, acabe a mulher indo para aquela família ter mais dinheiro. Só que o ponto de erro está no início, está lá atrás. É por que vocês, quando vão para o mercado de trabalho, não é nem em patamar igual, não. É com mais sabedoria, com mais capacidade de entrega, ganham menos. Porque depois isso tem consequências naturais, que à luz até de uma análise econômica do comportamento humano fica explicado por que as mulheres estão mais internalizadas dentro do lar. Obviamente com a proximidade física com os filhos nos primeiros anos e tudo mais. Isso tem que ser levado, obviamente, em consideração. Mas quando a gente pega uma régua de equilíbrio, vocês estão acima de nós. Em entrega, mas não em resultado financeiro. Então, os debates que se colocam dentro de casa são os debates que vêm da sociedade para dentro da casa. E aí precisa debater. Exatamente. E essa questão da mulher deixar de trabalhar porque ela ganha menos
Isso acontece não apenas aqui no Brasil, mas acontece em vários outros países. Eu morei fora um tempo e eu fiquei assustada com alguns países considerados muito mais avançados do que a gente, pegando o Japão, vários países europeus e até Estados Unidos, onde as mulheres elas paravam de trabalhar, seja porque elas ganhavam menos, seja porque não tinha creche para deixar os filhos, e as próprias mulheres mal viam de maneira atravessada aquelas mulheres que ou se recusavam a ter filho porque elas queriam a carreira, ou então que continuavam trabalhando mesmo tendo filhos. Alguns países, a mulher só volta para o mercado de trabalho se a família precisar que ela trabalhe. Precisar aí no sentido financeiro exclusivamente, sem considerar o tipo de contribuição ou satisfação que ela possa ter com esse trabalho. E a gente vai viver um problema social com isso. Aliás, os países europeus já estão vivendo. Quando pega ali o fim da sua fala, o seu conteúdo denso da sua fala, é algumas comunidades no mundo colocando a mulher, entre aspas, forçada dentro de casa, porque as comunidades estão envelhecendo, os países estão envelhecendo, porque as mulheres decidiram não ter mais filho. E é óbvio que vai decidir não ter mais filho. Se ela tem mais filho, e depois ela não consegue voltar para o mercado de trabalho, e ficar refém do homem, e não tem proteção legislativa para isso, ela não vai ter mais filho. E ao invés dos países trazerem o equilíbrio quando dá ruptura, não, eu forço você a ficar dentro de casa, ao invés de trazer uma balança equilibrada dos direitos. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Você quer ver um ponto que é curioso? O sujeito fica casado 35 anos, 45 anos, o casal, 45 anos casado, 40 anos casado. Casaram com 25 anos de idade, chegaram lá com seus 65 anos. Nessa fase, tem o período que já é aquisitivo da aposentadoria do homem que trabalhou esse tempo todo. Fora, e a mulher trabalhou dentro do lar. Então a mulher não contribuiu para a Previdência Social e o homem contribuiu. Nesse momento, fazendo uma análise econômica, ciência, o homem, olha, tem um valor a receber, 25 mil, 30 mil de aposentadoria, não preciso mais trabalhar, estou com o tempo disponível para curtir esse dinheiro. Olho para o lado, tem uma mulher que está comigo há 35 anos. Opa, estou com dinheiro no bolso, mais de 20 anos pela frente, bem visto pela comunidade, com mulheres que têm mais colágeno que a minha. Estou indo embora. Acabou esse casamento. O que sobra para a mulher brasileira? Bater na porta do judiciário, falar que está 40 anos fora do mercado de trabalho, pedir com o pires na mão e implorar para o juiz dar uma pensão alimentícia para ela. É 20%, de 18%, de 15%. Aí o marido, que foi o parceiro de vida dela, se você der 17%, viola a minha dignidade, porque aí tira muito, vamos dar para ela 10%. Agora, que debate é esse? Debate esse que está colocado, uma mulher com pires na mão, pedindo algo que deveria ser dela. Quando a gente vai para a Alemanha, isso acontece, quando da aposentadoria, há uma equiparação de direitos. Porque se durante o período aquisitivo daquela aposentadoria, o dinheiro deixou de ir em prol do casal para entrar numa previdência de uma pessoa só, quando aquela aposentadoria chega, aquele valor dali para frente tem que ser de alguma forma repartido. E agora a mulher não está mais com o pires na mão implorando uma pensão alimentícia. Agora ela bate na porta do juiz e fala: esse percentual aqui é meu. Faça isso. Vamos modificar a sociedade. Quero ver se esse homem não vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de terminar esse casamento. E eu não estou falando que a pessoa tem que ficar casada porque viu que financeiramente não faz sentido separar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é muito cômodo você chegar depois de uma trajetória de vida, ver que você tem bônus e não querer dividir com quem suportou anos com você. Sim, tá certo. Muita humilhação, né? Tem uma pesquisa, assim, 2 pesquisas que me chamaram a atenção sobre as mulheres, que 75% das mulheres, depois dos 65 anos, dependem financeiramente de alguém. É muita gente. 75% das mulheres depois dos 65 anos. E na Inglaterra, que pode ser considerado por alguns, né, talvez um país um pouco mais, não sei, de primeiro mundo, entre aspas, né?
60% das mulheres dizem que se tivessem mais condição financeira, mais autonomia financeira, pediriam o divórcio. 60% das mulheres se sentem presas refém pela condição financeira. Que é também, vamos combinar, conveniente para muitos homens que querem ter a dondoca que vocês falaram, né? Que é a dondoca deles, né? Não é dondoca, mas que eles veem como tendo a segurança de ter uma mulher e também, às vezes, para fazer um papel social. Já quer curtir a amante, mas tem que ter a mulher do lado, né? E aí torna refém, controla pelo dinheiro. E quando a mulher começa a se afirmar, querer alguma coisa, começa a cortar o dinheiro, começa a fazer humilhações, né? De tirar o cartão, de tirar algumas coisas, começa a reclamar de tudo que a mulher começa a fazer, das compras, você está comprando muito, aí dá apartamento para amante, mas reclama que está comprando muito em casa. Enfim, esse tipo de coisa. Então é muito, muito complicado. Qual a saída? Tem a questão jurídica, realmente que precisa evoluir e buscar profissionais competentes, mas tem a questão também de entender da mulher assim, se fortalecer e entender todo esse jogo psicológico para poder transformar essa situação. Porque pode ser transformado, só que você precisa de apoio de especialistas, você precisa de apoio emocional, né, psicológico, em todos os níveis, e de estratégia para poder agir com mais frieza, sem culpa, porque se você está sendo abusada, né, é muito invertido, tudo é invertido. A culpa é invertida, tem muita vergonha de quem está sendo abusado. Então, se, por exemplo, você é traída, você não tem que se sentir com vergonha. Quem tem que estar com vergonha é a pessoa que te trai, né? Parece óbvio. Então, assim, eu quero realmente insistir nisso, porque a gente precisa reestabelecer os valores, reequilibrar os valores, entender os jogos psicológicos e a mulher se fortalecer e buscar os apoios necessários. Até fazendo assim, um entendimento nosso interno, de que tudo isso é muito difícil de ser feito. Quando a gente tem uma patologia que ela é séria, que ela é grave, a gente precisa identificar a gravidade daquela patologia para, a partir daí, ter um medicamento adequado. A gente não trata com a profundidade que tem em todos esses temas. Então, uma mulher hoje em depressão, uma mulher em ansiedade, não tem um olhar com relação àquela patologia, ou a gravidade que a patologia possui. Então, você desmerece a dor do outro. Você desmerece o sentimento do outro. Você desmerece a dificuldade do outro. E ainda assim, quer que aquele outro, naquela dificuldade que você não reconhece e não estende a mão, saia dela. Então, a gente também precisa exercitar quem somos, o que fazemos e para onde queremos ir. Eu digo que a gente vive hoje uma sociedade que se acostumou a sentenciar. Todo mundo virou juiz de si mesmo. Todo mundo hoje está capacitado a sentenciar aquilo que nunca viu. Aquilo que nem conhecimento tem. A rede social trouxe conexões, fez com que pessoas se encontrassem. Então, se antes, eu sem a rede social, sem a conectividade, estava isolado naquele mundo pequeno, a minha sentença, que não fazia sentido nenhum, ela era só uma opinião. Não tinha força social. Só que quando eu estou conectado com um número imenso, infindável de pessoas, aquela minha fala, que não tem nenhuma perspectiva real, que está certa, ela passa a encontrar vozes convergentes. E aquele grupo que se forma para ficar divulgando aquela palavra que eu dei, aquela afirmativa que eu dei, passa a sentenciar uma realidade que não existe. Nós nos acostumamos a uma sociedade de juízes, todos somos juízes. Peraí, tá tudo errado. Não é somente o que eu penso. Não é o que você pensa, não é o que você pensa. Primeiro o que a ciência diz. Eu preciso dar um passo atrás. E entender que quando a ciência diz algo que a gente não é aquilo que estava, na minha perspectiva, na minha visão, eu tenho que recolher. Eu tenho que dar um passo para trás e falar que eu estava errado. Parece que a rede social tirou isso de nós. Já que a ciência fala algo que não está conectado com a minha fala, eu faço a minha fala ser abraçada por um grupo que vai ficar jogando ela o tempo todo, cada vez mais longe, e aquilo passa a ser, entre aspas, uma verdade. Quando é frontalmente contrário ao que a ciência diz. Espera aí, precisa fazer um recorte nosso. Você. A gente precisa entender que o que a gente pensa não necessariamente é o que é.
Quando vem quando a gente passa pela fase das faculdades, das revoluções, ela sempre vem pelo pensamento. Eu lembro que eu, estudando em Portugal, a gente ia ler livro de 1820, 1840. O professor não queria o livro de hoje. É que a gente fosse na origem e fizesse a nossa história do pensamento dentro daquela realidade. Para entender se hoje é aplicado, está correto ou não, se a gente traria uma divergência ou não, se a gente traria algo de útil para o mundo. Não numa perspectiva do que eu acho, mas dos dados que eu estudei e da inteligência que eu coloco ali. E parece que a gente precisa disso. A gente precisa disso muito. A gente hoje experimenta o mundo de lado A e lado B. Vamos fazer a experiência. Pega a fala do lado A, pega a fala do lado B, tira as assinaturas. Coloca a turma do lado A, a turma do lado B numa plateia, numa arquibancada. Coloca só a frase, não diz quem falou. Quem concorda com essa frase? E começa a anotar. Você foi aqui, você foi ali. Coloca uma série de frases. De quem encabeça o lado A e o lado B. No final, vamos ver qual é o resultado. Se você verdadeiramente pensa como lado A ou lado B, ou se você é apenas um rebanho de um grupo muito seleto, que talvez não tenha conhecimento nenhum para estar falando sobre o que fala. Isso é muito, muito importante, falando em conhecimento, né? Inclusive dos profissionais que deveriam poder apoiar a mulher que está numa situação de violência, de abuso, por exemplo, psicólogos que faltam, né, que não têm preparo muitas vezes, sem entender de relacionamentos abusivos, de perfis abusivos, pode ser advogado, juiz. Eu perguntei para uma mulher que era responsável da violência doméstica se já tinha ouvido falar de tratamento de silêncio, de uma série de termos que tem a ver com o abuso psicológico, o abuso moral. Nunca tinha ouvido falar. A pessoa responsável pela violência doméstica. Então, tem uma falta de conhecimento, de preparo, inclusive de profissionais que atuam na área. Então, você pode se deparar com uma grande frustração quando você busca profissionais por não se sentir ouvida, compreendida, e você não deve parar por aí. Você deve procurar, então, esse não me entende, então não entende do assunto. Se você está sofrendo violência, você percebe, você não é louca, você não tem paranoia, né? Como é que você pode saber se você não tem paranoia? Falando com várias pessoas em algum momento, algumas pessoas com certeza vão te entender, vão te orientar. E tem uma coisa assim que frustra bastante as pessoas que estão indo para a justiça, é a não consideração, por exemplo, de certos transtornos de personalidade. E eu falo de narcisistas, de psicopatas, porque são os que mais estudei, mas tem outros perfis manipuladores, mas tipicamente os do grupo B, do DSM-5, né, do Manual de Transtornos Mentais, são pessoas que têm uma hostilidade clara, né, esse lado da manipulação clara. E quando isso não é levado em consideração, isso faz com que a mulher, a vítima, não se sinta realmente compreendida, porque parece que a pessoa que está do outro lado, que seja um advogado, um psicólogo, um psiquiatra, um juiz, não entende desse assunto, não entende quando a gente está falando de abusos sutis. E aí só o abuso grandioso, né, que deixa marcas, o abuso, o prejuízo financeiro, que vai ser levado em consideração. Mas a coisa pequena, parece pequena, o que é muito sutil, não é entendida, não é levada em consideração, não é acolhida. E aí, que é uma frustração muito grande, é uma segunda violência para a vítima, de não ter o reconhecimento dessa violência. E algumas pessoas podem falar, né, cada um pensa uma coisa, podem falar, alguns psicanalistas, inclusive, já falaram para mim, mas isso não é importante saber se a pessoa é psicopata, narcisista. O que importa é ver o comportamento. Importa sim, porque uma pessoa psicopata ou narcisista perversa é uma pessoa que não muda. E eu vejo muitos profissionais ou pessoas, amigos, familiares, que falam assim, mas você tentou conversar? Pega um mediador. Vai para
vai pro diálogo, mas por que você não fala isso? Por que você não fala aquilo? Gente, não tem conversa com um psicopata, não tem conversa com o narcisista, você não está entendendo. Quanto mais você conversa, mais você vai ser feito de louca. Então, as pessoas que não entendem te estimulam a fazer coisa e realmente acham que você não fez de tudo para tentar sair disso, né? Aí volta na minha fala anterior. De pessoas que não conhecem. Isso. Nós estamos aptos a ficar julgando o tempo todo coisa que a gente nunca viu na vida. Então, se você não conhece sobre narcisismo, sobre os transtornos inerentes ao ser humano e como aquilo é colocado na vida 2, fala nem A nem B. Fala, não sei, procura um profissional. E muitas vezes não sabem nem da realidade, né, do que existe de transtorno e de relações que são terríveis para pessoas que estão lidando com pessoas que têm esse tipo de comportamento. Estuda, né? Porque não precisa fazer, porque você pode, se você é advogado, por exemplo, você pode perguntar, mas como é? Eu tenho que fazer faculdade de psicologia para entender disso? Não. Hoje tem formas até muito mais eficientes para você acessar um conhecimento que nem na faculdade de psicologia está tão detalhado, né? Então, é estudado, é abordado, sim. Mas pessoas que não passaram por isso, geralmente não entendem na profundidade que especialistas que passaram por isso entendem. Por exemplo, eu não sou psicóloga, né, claramente, mas eu passei pelo abuso e eu me aprofundei no abuso. É como a maioria das pessoas falam que vem para mim, você entende muito mais que meu psicólogo que me jogou, me enfiou mais no abuso ainda. Então, o que importa é a pessoa que entende, que de repente já passou por isso, né, e que tem esse conhecimento. Então, estuda, tem cursos disponíveis online, nas redes sociais, muito conhecimento, muitos vídeos já ajudaram pessoas a se libertar. Então, tem conhecimento gratuito e conhecimento que você pode se aprofundar, inclusive se você é um profissional. Profissionais da área jurídica e de psicologia precisariam realmente entender desses transtornos, porque, mas então eu tenho que entender de tudo, de todos os transtornos? Não, mas esses são particularmente abusivos e perigosos. Então, não é sobre saber de tudo, mas esses são muito perigosos, muito específicos. Eu vejo lá no... Acho que a gente tem que concluir, né? Então, já a gente vai ter que concluir. Tá, eu vejo lá no escritório, é sempre o mesmo caminho, né? O mesmo caminho. A mulher, ela identifica um problema, mas quando ela identifica também 10 anos depois, 5 anos depois, já é bastante tempo, ela já está isolada do mundo, a rede de apoio já se perdeu, está refém financeiramente do sujeito e muitas vezes tem filho. E aí vai procurar uma espécie de auxílio. Até chegar nós, nos advogados, porque ela já está realmente ali na linha limite da virada de chave para uma vida nova. E aí, então, eu já escuto a história desses relacionamentos já bem na reta final. Muito comum. Os casais vão tentar, quando a mulher se envolve com o narcisista. Vamos fazer uma terapia de casal. Comum demais. Vamos fazer uma constelação familiar. Comum demais. E aí, o que eu vejo? Nenhum dá certo. Até porque, como a Marie bem coloca, narcisista não vai mudar. Distorce os fatos, distorce a realidade, mente para aquilo. Exato. E o que ele faz é ganhar tempo. O que ele faz é ganhar tempo e se posicionar como solícito, como um príncipe que sempre foi, que tudo vai mudar. Mas, na verdade, não é nada disso. E aí, o que eu vejo quando termina, pelo menos eu tenho visto no escritório, muitos relacionamentos têm terminado, muitos, não por opção da mulher, não pela capacidade dela de sair daquele poço fundo. É porque ele chegou num ponto em que agora ela não tem mais valor nenhum mesmo. Porque ele quer escolher outras vítimas. Perfeito. E aí acho que só para... Assim, você falou de filhos, né? Porque os filhos são usados, manipulados, e aí a violência também é tremenda para a mulher, porque eu acho que às vezes é muito pior, né? Inclusive, as pessoas que fazem essa tortura psicológica, porque o tratamento de silêncio é uma tortura psicológica, por exemplo, usam os filhos para manipular a mulher, para tornar a mulher mais refém ainda. Montam, às vezes, os filhos contra a mãe. E usam, inclusive, né, abusadores que usam a lei de alienação parental, porque quando a mãe, tenta colocar os fatos reais de abuso, ela é acusada pelo abusador de fazer alienação parental. Então, é tudo muito delicado e você entrar nisso, tentar gerenciar sem o apoio de especialistas pode ser muito, muito complicado. Então, busque profissionais, busque conhecimento, não tenha medo, não tenha vergonha.
quem tem que ter vergonha é o abusador, já falei, mas vou repetir, porque eu sei que isso tem que bater nessa tecla. E eu acho que se o René topar, não sei, vamos fazer já um convite, mas falar sobre essa situação justamente com os filhos, porque é uma coisa que pega muito a mulher. E eu acho que são questões muito mais específicas que valeriam um segundo podcast. Não, certamente tem muitos outros assuntos, muitos outros aspectos dessa questão que valeria trazer aqui. E a gente precisaria de uma outra entrevista para continuar, de uma outra conversa como essa, para continuar trazendo. Uma coisa que eu gostaria de salientar quando vamos caminhando para o final, que muitas mulheres, elas têm um bom posicionamento financeiro e elas continuam em uma relação abusiva. Elas têm uma boa educação e continuam em relação abusiva. Se a gente vê as páginas dos jornais, vamos ver casos de feminicídio, de pessoas, inclusive do meio jurídico, advogadas, promotoras, juízas que foram vítimas de feminicídio e de outros tantos abusos, porque como vimos aqui, vocês explicaram muito bem, existem 5 tipos de abusos aí, de acordo com a lei. A própria Gal Costa foi um caso que surgiu agora recentemente, abusado pela mulher, então sim. E depende também do estado que a gente está falando aqui, pensando em termos do Brasil, né? Então a gente está falando aqui, questão financeira é importante para que a mulher se mantenha em relações abusivas, sim, mas muitas vezes a mulher até pode ganhar mais, pode ter mais recursos e ela está submetida a uma relação abusiva. Pode ter um nível educacional mais alto até do que o companheiro, do que o parceiro, a companheira, e também permanecer ali numa relação abusiva. E no estado, pode estar no estado até muito mais, vamos dizer assim, onde o acesso à informação é muito maior, como aqui está no Sudeste, Rio, São Paulo, e está numa relação abusiva e permanecer nela por anos, e o que é pior, sem se dar conta disso. É verdade, é uma realidade nua e crua, mas bate-papos como esse tem o propósito de informar, né, de levar dados, de levar educação, e aí a gente consegue ter novas reflexões. Ótimo. E eu queria saber aí, para terminarmos, que recado final vocês gostariam de trazer para as pessoas que estão ouvindo, estejam elas numa relação abusiva ou estejam elas querendo evitar de se envolver numa relação abusiva e começando talvez um relacionamento já pensando para frente, ok, eu quero que dure, mas se não durar, como é que eu posso desde já me precaver? Primeiro fica aqui por mim meu agradecimento a esse convite, sempre aberto, sempre disponível. Costumo dizer que hoje a ferramenta do podcast consegue entregar conteúdo de alto valor aos 4 cantos, preço gratuito. Então, o que a gente faz aqui de poder modificar aos pouquinhos a vida de muitas pessoas é altamente relevante, estou sempre aqui disponível. E para você que acompanha a gente até agora, tá na dúvida, se estiver na dúvida com relação ao seu relacionamento, te digo que essa dúvida já é um ponto muito importante, é porque já está ruim. Minhas redes sociais, René S. Freitas, respondo todas as perguntas. Caso você queira agendar uma consulta, estou aberto, sou eu mesmo que faço a consulta. Vou ter o prazer de ouvir a sua história, entender a sua realidade e acomodar o direito à especificidade da sua vida. Marie, obrigado pelo convite, imenso. Gratidão a você pelas contribuições também imensas. Realmente é um assunto que pode não acabar nunca, né? Mas eu espero que a gente tenha tratado aqui nesse segundo episódio do podcast Life sobre a vida, sobre você buscar a vida. Então, o recado final, como o René falou, cada caso é um caso. Embora a gente tenha, quando a gente, no meu caso, né, lida com pessoas com casos de narcisismo e psicopatia, o padrão de comportamento é sempre o mesmo, as etapas são sempre as mesmas, mas a forma como você vai se sair disso é muito individual, porque vai depender de uma série de fatores, do quanto que você está com independência financeira ou não, o quanto que você tem de rede de apoio ou não, o quanto que você tem ainda de autoestima, de conhecimento e autoconhecimento, então tudo é muito individual. Então, nessa busca pela libertação, vamos dizer, por uma vida mais feliz, mais saudável, busca sempre conhecimento, estude e, se você puder investir, invista em prioridade em coisas que vão te tirar desse buraco, desse sufoco, dessa violência que você está passando. Prioriza isso, né? Porque muitas vezes não tem a cultura de investir em si. Ou a mulher vai ficar com culpa de
investir num curso, num profissional, no lugar de comprar uma coisa que é normalizada. Então, em prioridade, busque investir em você para você se sair disso. Seja através de uma terapia, seja através de advogado, seja através de qualquer coisa que possa te ajudar a segurar. Pode ser fazer parte de um grupo de mulheres, um grupo de pessoas que passam por isso também. Isso pode ser muito fortalecedor. Então, busca conhecimento, autoconhecimento e apoio de pessoas que te entendem. Até você encontrar. Se você não tem muitos, buscam. Mas hoje, com as redes sociais, tem muitas pessoas que entendem desse assunto. Vê com que profissional você se identifica. E eu, ou minha equipe, a gente está disponível também para responder diretamente nas redes sociais, no meu Instagram, @mariebendelac, para você fazer qualquer pergunta, pedir ajuda, fazer o teste de psicopatia, que está nos meus destaques também no Instagram. Os critérios do narcisismo você pode encontrar também, fazer o teste de narcisismo e teste de psicopatia também para ter mais clareza sobre com quem você está lidando. Isso é importante sim, porque faz diferença. E no perfil do René, vamos repetir o arroba dele, @René S. Freitas, aonde tem um teste também para validar o narcisismo ou não e saber dos seus direitos. Então, saber dos seus direitos é muito importante para saber como você pode se posicionar e aprender também a comunicação vai ser importante. Comunicação estratégica e direitos vai ser fundamental para você. Então, até breve. Obrigado por ter assistido até agora. E, Elba, querida, muito, muito obrigada pela excelente condução. René, mais uma vez, minha gratidão por você ter aceito o convite. E a você que está assistindo, compartilha esse vídeo, assina o canal, manda para mais pessoas. E às vezes você não sabe que alguém está sofrendo isso em silêncio, porque a maioria das mulheres sofre essa violência em silêncio. Vergonha muitas vezes. Vergonha. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, gente.